Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quarta-feira, 13 de setembro. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o paradoxo que Bruno Lage está enfrentando no Glorioso. Mudar sem nada alterar. É possível uma coisa dessa? A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Só que antes, fica aquele pedido especial para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal e para você se cadastrar na Perimet, patrocinadora oficial do Glorioso e parceira aqui do Fala Fogão. Quando você se cadastra na Perimet através do link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e utiliza o cupom, o código bônus LUNA, você fortalece pra caramba o nosso trabalho. E ainda tem direito ao bônus de boas-vindas que a Perimet concede a partir de um depósito de R$50. Funciona assim, você vai lá e coloca R$70 no seu primeiro depósito na Perimet, tendo feito o cadastro através do nosso link e utilizado o cupom LUNA. A Perimet, então, vai colocar mais 70 na forma de bônus. E você, portanto, vai ficar com 140 para poder fazer a sua fezinha nos jogos do Botafogo, outras partidas do Brasileirão, outros campeonatos mundo afora ou mesmo outras modalidades esportivas. São várias as possibilidades. Nessa quarta-feira, por exemplo, você tem a volta do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Paranaense vão se enfrentar. Olha as odds aí. Quem que você acha que vai vencer esse confronto? E quantos gols essa partida deve ter? Cadastre-se na Perimet e faça a sua fezinha sempre com muita responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Dito isso, Fogão, vamos em frente. E vamos começar do começo. O Botafogo, ele foi forçado a mudar o comando técnico. A gente pode dizer, portanto, que nós mudamos sem querer alterar. Essa é a grande verdade. O Luiz Castro vinha fazendo um bom trabalho nesse Campeonato Brasileiro, o que não significa dizer que nós só fizemos jogaços sob o comando do Luiz Castro, tivemos alguns jogos bem abaixo, mas ainda assim os resultados aconteceram. E claro, quando o resultado acontece, parece que está tudo às mil maravilhas. Quando se ganha, nem tudo é perfeito, quando se perde, nem tudo é uma porcaria. Frase essa que já foi dita pelo Bruno Lage, e que é uma grande verdade. Quando a gente perdeu para o Goiás, por exemplo, estava tudo uma porcaria? Quando a gente perdeu para o Atlético Paranaense, sob o comando do Luiz Castro, estava tudo uma porcaria? Não, não estava. Mas algumas pequenas alterações eram necessárias, como, por exemplo, o nível de intensidade e a concentração em dados confrontos. Faltou concentração e intensidade contra o Goiás, por exemplo. Na chegada do Caçapa, ele não precisava se preocupar em mudar ou alterar grandes coisas. Na verdade, o papel dele era somente conduzir o barco de um porto até o outro. Saiu o Luiz Castro, no próximo porto chegava o Bruno Lage. E o Caçapa fez o seu trabalho muito bem. Mudou uma coisinha aqui, outra ali. Por exemplo, voltou a utilizar o Carlos Alberto, que vinha sendo preterido pelo Luiz Castro. Na ocasião deu super certo. Ele entrou, fez gol, foi importante. Caiu nas graças da galera, né? Só que aquela história, ele alterou a estrutura da equipe? Não, ele não alterou. Ele mudou características dos jogadores que estavam entrando na equipe. O PR, mais uma vez, trabalhou muito bem, como já vinha trabalhando com o Luiz Castro, tendo nos salvado em várias oportunidades, e com o Cláudio Caçapa não foi diferente. Lucas Perry, diante do Vasco, fez grande defesa, cara a cara com o Alex Teixeira, quando ainda estava 1-0 para o Botafogo. Depois a gente veio a fazer o 2-0 justamente com o Carlos Alberto. Contra o Grêmio, o Perry nos salvou muitas e muitas vezes. E depois, com o Eduardo e o Carlos Alberto novamente, decidimos o confronto. A chegada do Bruno Lage parece que é num momento simples. Afinal de contas, o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro. Quer momento melhor do que esse para você assumir uma equipe? Só que aí tem os dois lados da mesma moeda. Ao mesmo tempo que é uma oportunidade sensacional, você também tem que lidar com a sombra do trabalho que foi realizado antes da sua chegada. O Bruno Lage, sinceramente, dá conta do recado, pelo menos na minha opinião. Mas já tem muito torcedor que sacramentou. O cara não presta, vamos com ele até o fim do ano e depois tchau. Sinceramente, muito precipitado. Mudar sem nada alterar. Nós fomos forçados a mudar o comando técnico, mas a torcida não quer que o Bruno Lage altere nada. Mesmo ele, sendo um treinador que nunca havia trabalhado no futebol brasileiro, não conhece o elenco do Botafogo, ainda está ganhando esse conhecimento sobre seus atletas. Ele conhecia efetivamente 3 jogadores e depois 4, com a chegada do Diego Costa, que foi um pedido do próprio treinador. E ele ainda vai se aprofundando no futebol brasileiro. Os adversários, os campos, o clima, tudo é novidade para o Bruno Lage.
mas ele não pode alterar absolutamente nada, muito embora a sua chegada tenha sido uma mudança forçada. O Bruno Lage, ele vive um paradoxo pelo seguinte: se ele mudar e o time ganhar, ele é gênio. Genial, foi maravilhoso. Se ele não mudar e o time ganhar novamente, ele foi inteligente, cauteloso. Se ele mudar e o time perder por sua vez, aí ele já não presta. Fraco, professor Pardal. E se ele não mudar e o time não ganhar, ele foi incapaz de fazer alterações que levassem o Botafogo ao resultado positivo. O Bruno Lage, portanto, ele só pode pensar em vencer, independente da circunstância, porque qualquer resultado diferente de vitória, a galera vai cair em cima do treinador. Mudar sem nada alterar. Extremamente complexo. Nada simples. Você precisa alcançar os resultados, mas o torcedor não quer que você faça alterações. Existem aqueles que são até extremistas. Não tem que mudar nada, nem ajustes. Mantém tudo que o Castro e o Caçapa fizeram. Mas a gente não pode esquecer, minha gente. O Bruno Lage não é o Castro. O Castro não é o Bruno Lage. Embora eles compartilhem conceitos de jogo parecidos, eles são profissionais diferentes, com vivências diferentes. E até por isso, não faz sentido você ficar querendo que o Bruno Lage seja uma sombra do Castro. Sinceramente, não se trata aqui de falar que o treinador tem que fazer um trabalho 100% autoral. O Bruno Lage é inteligente o suficiente para entender que ele precisa aproveitar a base que foi construída, mas a partir daí, as mudanças que vier a implementar, tornar essa base ainda mais sólida, agregando ainda mais qualidade no jogo do Botafogo. Parece fácil de fazer, é mais fácil falar do que executar na prática, mas é um trabalho que, se você não fizer uma mudança aqui e outra acolá, você não consegue extrair o melhor da equipe e do profissional. Porque o Botafogo, para jogar bem, tem que conseguir executar as dinâmicas, os conceitos que vêm sendo treinados. O Castro treinava de uma maneira, o Bruno Lage treina de outra forma. Como executar o jogo exatamente igual como era na época do Castro, se nós temos um novo comandante, se nós fomos forçados a mudar, mesmo sem querer alterar? Mudar sem nada alterar é um verdadeiro paradoxo. E o Bruno Lage está tendo que lidar com isso. De gênio a burro. Essa é a realidade do treinador. Por isso que é uma situação complexa. A gente tem que torcer para que as mudanças que vão ser realizadas aconteçam de forma pontual, gradativa, com parcimônia, sem alterações muito drásticas na estrutura da equipe. Também temos que separar Sul-Americana de Campeonato Brasileiro. Duas competições bem distintas e que os próprios jogadores encararam de forma bem diferente. O Bruno Lage está no Botafogo para acertar, mas ele precisa do tempo de adaptação. E por isso mesmo, a pausa para a data FIFA foi tão importante. A minha expectativa é que as mudanças que o treinador está buscando implementar na equipe para fazer o time crescer e se desenvolver ainda mais, comecem a surtir efeito já no jogo contra o Galo. Porque verdade seja dita, qualquer resultado diferente de vitória, independente do adversário, independente do confronto, seja dentro ou fora de casa, a realidade do Bruno Lage é exatamente essa que eu coloquei aqui e que eu vi num comentário muito bacana no Twitter, numa publicação que eu fiz. Foi o Diogo que escreveu isso. Se mudar e ganhar, gênio. Se não mudar e ganhar, foi inteligente, porque fez o simples. Se mudar e perder, ele é um professor Pardal. Se não mudar e perder, ele é incapaz, porque não conseguiu mexer na equipe para alcançar o resultado. Complexo. Que a gente possa ter paciência e que a gente também controle a nossa ansiedade. Futebol deve ser analisado para muito além do placar final. Quero saber sua opinião, Fogão. Você é pró-Lage, contra Lage? Porque a gente já tem esses grupos, infelizmente, né? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, deixa o seu like, se inscreva no canal e cadastre-se na Perimet.